Meus amigos queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Hoje a gente vai falar sobre Estado laico. O que é um Estado laico e será que o Brasil de fato é um Estado laico? Vamos fazer uma análise atual, trazendo aí um processo histórico da construção do Estado laico no Brasil até a atualidade, ok? Então fica aí até o final se você tem dúvidas sobre o que é e se o Brasil de fato é um Estado laico, que no final a gente vai tirar algumas conclusões ou não, de repente a gente não consegue tirar conclusões específicas sobre o tema, tá certo? Então vamos começar primeiro pela definição sobre o Estado laico. O Estado laico é um Estado que não tem uma religião oficial. De maneira bem simples mesmo, é um Estado que não tem uma religião oficial, que a igreja ela não está ligada necessariamente à política daquela nação. O grande exemplo que a gente tem é o exemplo da Revolução Francesa. A Revolução Francesa que teve a sua fase mais pesada, a sua fase mais fervorosa, mais radical em 1792, que foi justamente no período dos jacobinos no poder, da ditadura jacobina, ou no período do terror, como quiserem chamar, que a Revolução Francesa já tinha rompido com o Estado, que era o primeiro Estado, na verdade, que seria o clero, né, o clero católico ali da França. E já tinha a ideia, já tinham colocado as terras do clero já a leilão, já tinham confiscado as terras do clero, na verdade. E em 1792 eles definiram por até trocar o calendário francês, né? Para quem não sabe, então a Revolução Francesa ali rompeu com o calendário gregoriano que foi feito ali pelo Papa Gregório XIII, né? Que na verdade é uma modificação do calendário de Júlio César, do calendário juliano. Esse calendário colocava lá como comemoração, como fatos importantes, as principais marcas da Igreja Católica, né, os principais pontos da Igreja Católica, o nascimento de Jesus e tal. A Revolução Francesa rompeu com isso e passou a colocar como datas comemorativas em seu calendário, o calendário da Revolução Francesa, os principais marcos da Revolução, o que é muito interessante. Então a gente já tem o primeiro rompimento com a Igreja Católica ou com qualquer outra igreja. Então a França tinha definido ali que o Estado não tinha necessariamente uma religião oficial, mas devia se cultuar, né, os marcos da Revolução Francesa. E no Brasil, como é que foi essa construção? Para que vocês saibam, o Brasil, desde 1822, na verdade desde 1824, na primeira Constituição de um Brasil independente, que é uma Constituição monárquica, aquela que colocava Dom Pedro I como o líder do Estado, o chefe do Estado, exercendo também o poder moderador e tendo grande influência no Legislativo e no Judiciário, colocou lá que o Brasil agora adotaria um sistema de padroado. A igreja estaria agora subordinada ao Estado. E como que funcionava o padroado? Através de bulas, né, bulas papais, eram definidos ou delegados alguns cargos, né, algumas funções para o chefe da nação, o monarca chefe da nação. Então Dom Pedro I ele tinha poder sobre a igreja, poder sobre a religião, ele era colocado então como praticamente um líder religioso no Brasil. Então no artigo 5º dessa religião era definido que a Igreja Católica Apostólica Romana continuaria sendo a religião oficial do Império. Não é proibido então o culto a outras religiões nessa Constituição de 1824, mas esses cultos devem ser feitos de maneira privada. Está lá no artigo 5º da Constituição da Monarquia Brasileira, do Império Brasileiro, Constituição de 1824. E isso fica muito claro mesmo quando você vai lá no artigo 102 dessa mesma Constituição, que é o artigo que fala das atribuições do Poder Executivo, que era Dom Pedro I, e Dom Pedro I tem o poder de nomear bispos e prover de benefícios eclesiásticos. Com Dom Pedro II, continuou-se essa mesma Constituição, né? O Dom Pedro II que reinou lá de 1840 a 1889, continuou essa Constituição, ele exercia o poder moderador, tinha o padroado em suas mãos, só que a gente vai entrar numa crise da Igreja Católica com o poder aí de Dom Pedro II, principalmente porque ali o Papa Pio XI, na década de 60 do século XIX, ele definiu que era preciso excomungar todos aqueles católicos que estavam envolvidos com prática da maçonaria. O Dom Pedro II, tem muita gente que fala que era maçom. O Dom Pedro I a gente sabe de fato que era maçom, inclusive foi aí grão-mestre aí da loja Grande Oriente do Brasil, aí sucedendo, se eu não me engano, José Bonifácio, mas Dom Pedro II não há indícios muito que ele era maçom, só que grandes líderes, grandes personagens que apoiavam o seu governo, a aristocracia rural, muita gente aí da crescente burguesia brasileira eram ligados à maçonaria. Então colocaram que Dom Pedro II tinha aí que começar a perseguir esses católicos que tinham ligação com a maçonaria. Dom Pedro II se recusou. Na verdade, Dom Pedro II não fez o que aconteceu, o que a igreja pediu, o que o Papa lá, o Pio XI, pediu, ou colocou, né,
E aí o Brasil entrou numa crise com a Igreja Católica que vai gerar aí um rompimento aí mais pra frente desse padroado. Agora sim, pela Constituição de 1891, foi definido que o Brasil é um Estado laico, que está rompido o padroado, então a gente não tem necessariamente uma religião oficial. Apesar de que a gente teve vários exemplos durante a história, inclusive da história republicana brasileira, como por exemplo a Guerra de Canudos, ou a Guerra do Contestado, a Guerra de Canudos ali na Bahia, onde Antônio Conselheiro, que se colocava como um messias, né? Antônio Conselheiro chegou a criticar esse Estado laico, né? O movimento de Canudos não é um movimento necessariamente que lutava pelo padroado, mas Antônio Conselheiro fazia suas críticas ao Estado laico. E chegando agora à Constituição Brasileira, que é o nosso grande foco agora, 1998, ali está bem claro o que é um Estado laico para o Brasil. Se você for olhar lá no artigo 5º da Constituição Brasileira, que é o artigo dos direitos e deveres, ele diz o seguinte ali: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Significa que o Brasil de fato é um Estado laico, e o Estado laico ele não é para acabar com as religiões, é para permitir justamente, é o contrário, é para permitir que as religiões permaneçam em harmonia no Brasil. O Estado laico, então, ele defende as religiões, ele não é contra as religiões. Então, por defender as religiões, o Estado não pode impor uma. Então você tem a liberdade de culto religioso, tá? Você tem a liberdade de culto, e não é que nem a da Constituição de 1824, que dizia que outros cultos de outras religiões tinham que ser em locais privados. Aqui não necessariamente, por isso que às vezes você está andando na rua, você vê um pastor lá gritando, falando um monte de coisa, você não pode reclamar dele pela religião, você pode reclamar se ele tirar o seu direito, por exemplo, de ir e vir, de passar, ou se ele te incomodar, mas não por ele ter a religião dele, ou falar em público sobre a sua religião. Aí a gente entra na questão do Congresso Nacional, que tem lá até um crucifixo no Congresso Nacional. Eu não sei se foi retirado esse crucifixo, fica aqui uma deixa aí pra gente dar uma procurada. Eu até procurei, eu não soube, eu não lembro da notícia desse crucifixo ter sido tirado. Mas aquele crucifixo não deveria estar ali, porque o Congresso Nacional é uma instituição pública que defende o brasileiro, a nação. Esse crucifixo ele está denotando uma questão religiosa aí. Mas, por exemplo, os parlamentares eles podem definir qual é a sua religião em pleno Congresso Nacional, como a gente viu aí no caso do impeachment, a votação no parlamento recentemente, o pessoal falava por Deus, pela paz em Jerusalém, por não sei das quantas. Eles podem fazer isso de fato, tá? Isso aí não é proibido. Só que é legal fazer isso. Não é ilegal, mas a gente pode considerar imoral, justamente porque um parlamentar ou um político aí, ele tem que ser um representante de uma nação em geral, não necessariamente de um grupo específico religioso, né? Ele não pode se sectarizar, né? Eu costumo dizer que a partir do momento que você tem um parlamentar ou um político que fala só em nome de Deus e aos seus pares, aos seus semelhantes daquela determinada religião, assim como, por exemplo, não precisa ser necessariamente uma religião, você pode ver a bancada ruralista que defende lá só os seus interesses, que é como se fosse a política dos governadores, lá da política do café com leite, que é assim, tudo mudou, mas nada mudou, né? Quando a gente define que o seu grupo específico que você vai lutar é só por aquele grupo e não pelo povo como um todo, você está se limitando, né? Uma república, ou uma nação, ou um parlamento que define muito bem ali qual é o seu público-alvo, por quem que ele vai lutar. Então, bancada evangélica, bancada católica, bancada ruralista, está se limitando, né? Está tirando o seu poder, está tirando o meu poder de ter um representante comum a todos, né? Então esse é o grande problema. Então às vezes a gente vê numa escola pública lá um ensino religioso, ele tem que ser um ensino amplo, que explique as culturas que formaram a nação brasileira, não necessariamente uma religião só. Então o Estado laico, ele existe juridicamente no Brasil, mas ele não existe muito bem, não funciona muito bem na prática, porque cada um vai defender o seu interesse religioso nas instituições públicas, inclusive. Isso aí de fato é muito complicado para se pensar. Então tá, gente, então fica a dica aí para você que o Estado laico ele não é um respeito às religiões, é um respeito desde que ele permita que todas essas religiões tenham a sua liberdade. Mas lembre-se, utilizar a instituição pública, um representante do povo em geral, falar em nome apenas de sua religião ou de seus pares, do seu grupo, é um negócio que é muito complicado pra gente mesmo, tá certo? Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, acompanha os outros vídeos aqui no canal. Me segue nas redes sociais, Facebook, Instagram. Foi um grande prazer estar aqui com vocês e até o próximo vídeo do Parabólica. Tchau!